nome é Amanda e você está no canal Casos Tenebrosos. Conhece-te a ti mesmo. Talvez seja esse o maior desafio que temos. Desde o início, a minha meta era ser um cidadão de bem, mas inexplicavelmente as coisas tomaram outro rumo. Hoje, peço perdão às famílias que vitimei e seja o que Deus quiser. Não sou indiferente, embora pareça. Acredito que de onde vem um grande mal, também vem um grande bem. Não é fácil explicar o que me levou a cometer esses crimes. Terá sido uma força maior? Em alguns casos, eu me lembro de ter disparado a arma. Depois de ter visto a vítima, eu ficava cego. Mutilei-me tentando acertar. O muro era o outro, e tentando pular o muro, caí mais fundo. O meu mundo ficou mais imundo. O outro tinha nome, o outro tinha história. O outro tinha família, o outro tinha sonhos, o outro não era eu. Perturbado, não entendi. As rosas eram belas. E eu entrei no jardim que não me pertencia e transgredi o sagrado. O outro era sagrado. As rosas caídas no chão murcharam. Minhas mãos se machucaram nos espinhos. Os machucados não saíram sangue, saíam interrogações. O que eu acabei de ler não é um poema escrito por um grande poeta. Na verdade, são trechos extraídos de cartas escritas por um serial killer que matou mais de 39 pessoas, sem dó nem piedade. Cartas essas que foram entregues ao júri numa tentativa de talvez diminuir a sua pena. Bonito, educado, aparentemente uma pessoa normal. Mas atrás de um rostinho bonito se escondia um monstro. Tiago Henrique Gomes da Rocha, hoje com 33 anos. Tiago foi responsável por aterrorizar a cidade inteira de Goiânia por longos 9 meses em 2014, quando ele iniciou uma série de execuções contra mulheres. Não importava onde, quando, nem como. No ponto de ônibus, na padaria, na lanchonete, para Tiago não importava. Não importava qual era a sua roupa, não importava qual era a sua história, não importava se você estava indo buscar os seus filhos no colégio ou esperando a sua avó no ponto de ônibus. Bastava você estar no lugar errado, na hora errada. Se ele te visse, você já virava um alvo. Tiago ainda dizia que quando ele via a sua vítima, ele sabia que era ela. E não podia ser outra, tinha que ser ela. Mas simplesmente assim, andando na rua, em cima de sua moto, viu uma mulher, apontava, mirava e atirava. E pronto. Uma vida que ia embora, uma vida que nunca mais ia voltar. Famílias que foram destroçadas, destruídas por esse psicopata. A primeira vítima dessa série de execuções, de assassinatos contra mulheres de Goiânia se iniciou no dia 18 de janeiro de 2014. Bárbara Luísa Ribeiro Costa tinha apenas 14 anos. Tinha acabado de sair do salão de beleza, que tinha se arrumado porque no dia seguinte seria sua festa de 15 anos. Estava toda animada. Sentou apenas alguns metros à frente do salão de beleza, num banquinho na calçada, esperando a sua avó para poder ir para casa, toda feliz, toda alegre, quando de repente parou um motoqueiro, começou a conversar com ela, tentar com que ela subisse na moto, mas ela não foi. Ele simplesmente mirou a sua arma, deu um tiro e foi embora. Bárbara tinha um nome, tinha uma vida, tinha sonhos. Ela deixou uma família, ela deixou um vazio muito grande no coração de todos que amavam. E não foi apenas Bárbara. Bárbara foi só a primeira de mais de 16 execuções contra mulheres durante o ano de 2014. Todas no mesmo estilo. Apontava a arma, atirava e ia embora. Literalmente do mesmo jeito. Não importava quem era, não importava a idade, não importava quando, nem se era noite, se era dia. Mais de 16 mulheres foram mortas em 9 meses. E a polícia não conseguia fazer ideia de quem estava cometendo esses crimes. Inclusive a polícia chegou a desconfiar que eram mais de 2 assassinos. Prenderam suspeitos que tinham feito alguns assaltos por ali, mas nenhum era o culpado. Inclusive, quando já tinham sido feitas 15 vítimas, 8 meses depois, a Record gravou uma reportagem investigativa, numa tentativa aí de tentar ajudar a polícia, de tentar descobrir quem era aquele homem que estava destruindo uma cidade inteira.
né? As mulheres tinham medo de colocar o pé na rua, gente, elas tinham medo de ir na padaria, sabe? As mulheres literalmente não sabiam o que fazer. E alguns casos, por exemplo, estavam, por exemplo, duas amigas, duas irmãs, ele matava uma e a outra ele deixava. Literalmente não tinha, gente, um motivo para aquilo. Desculpa o barulho, eu moro numa avenida, passa trólebus aqui, passa carro o tempo inteiro, então vocês vão escutar barulho durante o vídeo, tá? Desculpa, não tem como. Então, como eu estava dizendo, como se ele tivesse um transtorno obsessivo compulsivo por matar. Né? Ele dizia que era uma força maior, ele dizia que às vezes podia ser até um demônio, ele sentia uma vontade incontrolável de matar, ele não sabia o que fazer, ele subia na moto, saía dirigindo até encontrar uma mulher que ele falasse, tem que ser ela, e matava. Ele não conhecia essas mulheres, ele não conhecia nada. E o mais estranho é que no dia seguinte ele assistia a reportagem para saber o nome e para saber se realmente a vítima tinha morrido. Demorou mais de 8 meses para que Thiago fosse descoberto e preso, né? Então várias vítimas foram feitas aí ao longo desse período, né? Em que a polícia investigava e não chegava em lugar nenhum, né? E quanto mais demorava, mais vítimas ele fazia. Durante a investigação, inclusive, foram chamados alguns profissionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, para analisar algumas imagens da câmera de segurança, né, de alguns desses assassinatos que foram filmados por essas câmeras de segurança, numa tentativa de avaliar a postura, enfim, para tentar entender se era realmente um ou mais de um. Após a realização desse exame de identificação postural, né, os profissionais chegaram à conclusão de que se tratava realmente só de uma pessoa. Eu vou até ler aqui o que eles falavam. Pode-se sugerir com moderada convicção de que se trata do mesmo indivíduo em todos os crimes. Ele era levemente encurvado e caminhava com os pés voltados para fora, né? Então, segundo os peritos, né, a postura, os movimentos dos pés, ou como ele parava a moto, como ele descia da moto, como ele subia na moto, tudo chegava à conclusão de que era apenas uma pessoa. Depois de longos 9 meses aí, a polícia já tinha chegado à conclusão de que realmente era só um homem, né? Sabia a aparência de uma vítima que foi sobrevivente, conseguiu fazer para a polícia um retrato falado, né? Apesar de que, como ele ficava sempre na moto, ele estava sempre de capacete, então não conseguia ver o rosto inteiro, mas sabia como eram os olhos, a cor do cabelo, se era alto, sabia tudo, né? Só não sabia quem era, mas já tinha essa análise de aparência dele. Você não tinha o nome desse suspeito, mas já sabia de todas as suas características físicas, né? E foi justamente por isso que foi emitido um mandado de prisão temporária. Olha só o que está escrito no mandado. Homem branco, com idade aproximada de 25 anos, aproximadamente 1,87 m de altura, com compleição física atlética, sem barba ou bigode, com pelos no peito, rosto afilado, cabelos pretos, curtos e lisos, sobrancelhas grossas e normalmente se veste bem. O mandado também descrevia que o suspeito usava capacete e a motocicleta de cor preta com placa adulterada. Ou seja, a polícia sabia como ele era, mas não fazia ideia de quem ele era. Não tinha nome, não tinha nada. Soltaram um mandado de prisão que qualquer pessoa que fosse parada em qualquer blitz com essas características físicas poderia ser preso, né? Inclusive, quando a polícia começou essa força-tarefa, o Thiago ele parou de cometer os crimes, porque ele sabia que era só uma questão de tempo para que ele fosse preso. O último crime que ele cometeu, né, a última vítima desse serial killer, foi uma jovem, também de 14 anos, chamada Ana Lídia Gomes, né, no dia 2 de 2014, em um ponto de ônibus. Ela estava esperando o ônibus para encontrar com sua mãe numa feira. A mãe era artesã e a filha sempre tinha esse costume de ajudar a mãe. E ela estava lá esperando um ônibus, eu acho que era 1h da tarde, era dia mesmo, estava claro. Ele apontou a arma para ela, tirou e saiu correndo também. E essa foi a última vítima que ele fez, não porque ele quis parar, não, tá? Tanto que mesmo ele sabendo que ele ia ser preso, ele deu uma paradinha e depois voltou. Tanto que depois da Ana, que foi essa moça de 14 anos, a última vítima dele, ele não conseguiu não fazer mais vítimas, né?
Então, em um domingo, algumas semanas antes dele ser preso, ele não conseguiu mais aguentar aquela necessidade de matar, e ele saiu e foi atrás de uma vítima. Ele encontrou uma moça na frente de uma lanchonete, assim, bem próximo de uma lanchonete. Ele atirou e a arma falhou. Gente, essa moça sobreviveu por um triz. Era pra ela ter sido mais uma vítima e ela conseguiu sobreviver, tá? Depois desse tiro que não deu certo, ele deu um chute na boca dela. Ela teve que fazer cirurgia, teve traumatismo craniano, enfim, teve um monte de complicação, mas ela sobreviveu, né? Uma força divina talvez que salvou essa menina, né? Uma arma que falhou, né? Com certeza não era a hora dela, com certeza ela tinha aí uma proteção muito grande naquele momento, porque eu acho que até arrepio, gente, de falar disso, porque realmente de tantas pessoas que foram mortas, ela foi a última e ela conseguiu sobreviver. Gente, a arma falhou, depois de mais de 16 mortes que ele tinha feito, a arma falhou. Vocês têm noção do que é isso? Ela sobreviveu por isso daqui, ó, quase que ela morreu, sabe? Ela teve ali de frente pra ele, né? Inclusive, algumas outras vítimas também sobreviveram. Uma delas levou tiro acho que nas costas, se eu não me engano, ficou internada, mas sobreviveu. E ela também disse que o retrato falado com certeza era dele. Tudo apontava para que o Thiago, né, ele fosse esse criminoso, só que ainda não sabiam que ele se chamava Thiago, né? Depois desse dia que o Thiago tentou matar essa moça na frente de uma lanchonete e a arma falhou, né, a câmera de segurança da lanchonete filmou tudo, né? Então ele foi reconhecido nessa câmera de segurança e alguns dias depois ele foi parado em uma blitz. E como tinha esse mandado de prisão, de que todo homem branco, em cima de uma moto, com 1,87 de altura, fosse preso, levado à delegacia, foi só aí que ele conseguiu ser preso, né, por causa desse mandado. Então ele foi levado até a delegacia e acabou confessando, gente, que ele não tinha matado 16 pessoas. Ele tinha matado 39 pessoas. E a primeira vítima dele não tinha sido a Bárbara, de 14 anos. A primeira vítima dele tinha sido um homossexual, em 2011. Num ponto de ônibus também. Um rapaz de apenas 16 anos, né, muito jovem também, chamado Diego Martim Mendes, né, ele desapareceu em novembro de 2011. Ele tinha feito a matrícula no colégio, estava esperando o ônibus para voltar para casa e nunca mais voltou, né, porque infelizmente a vida dele foi cruzada aí por Thiago, né. Thiago levou ele até um matagal, assim, alegando que queria ter relações sexuais com ele. E diz Thiago que no meio da relação ele surtou e resolveu simplesmente que ia matar o menino. E ele não tinha arma nessa época, tá? Ele matou ele nas mãos mesmo, com a própria mão. Os homossexuais, inclusive, né, foram as primeiras vítimas e eram todas mortas de forma bem cruel. Né? De todas as vítimas que ele fez, os homossexuais foram os que mais sofreram, infelizmente. Depois dos homossexuais vieram os moradores de rua. Esses não sofreram tanto, porque Thiago já tinha uma arma, Thiago apontava a arma para eles, atirava na cabeça e sumia, não teve tortura, já ao contrário dos homossexuais que sofreram muito, né? Dá pra adivinhar, né, que matar alguém com as próprias mãos não deve ser nada rápido, né? Então com certeza a gente imagina que esses homossexuais sofreram muito, infelizmente. Né? E já quando ele começou a matar os moradores de rua, né? Porque ele pensava o quê? Vou ali, vou matar, a polícia nem vai atrás de mim. Eles não têm família, não tem ninguém que vai atrás. Ele atirava, porque era uma, né, vítima fácil. Ele atirava nos moradores de rua enquanto eles estavam dormindo e ia embora, né? E ele só conseguiu essa arma, gente, porque ele trabalhava como segurança num hospital, tá? Inclusive ele chegou a levar muitas mulheres até os seus carros. E ainda falava, toma cuidado, porque tem uma assassina solta. Vocês têm noção disso? Era como se ele fosse outra pessoa. No trabalho ele era nas suas relações amorosas ele era outro, e aí, do nada, ele era um assassino, sabe? Ele teve uma relação com uma moça, que era uma vizinha dele, né, que era casada, então foi uma relação extraconjugal. E ela dizia que ele era super carinhoso, que nunca podia imaginar que ele era um assassino em série, né? Inclusive, ela disse que a única coisa assim, que ela achava estranho é que Thiago tinha as relações sexuais com ela sempre de olhos fechados. Mas só isso.
Os colegas de trabalho também falavam que ele era uma pessoa muito quieta, né, muito na dele, mas que nunca puderam imaginar que ele fizesse isso. Mas em uma das minhas pesquisas eu encontrei que ele chegou a matar também um colega que trabalhava com ele, né? Então fica aqui o questionamento, né? Ele conseguiu roubar essa arma de onde ele trabalhava e foi com essa arma que ele fez tantas vítimas, né? E após os homossexuais, os moradores de rua viram as mulheres. E foi aí que começou toda essa força-tarefa, né? Foram mulheres de 13 a 29 anos, de janeiro de 2014 até outubro de 2014, que ele foi preso no dia 14 de outubro de 2014. Foram mais de 16 mulheres. Eu acredito que tenham sido 18 ou 19, porque algumas dessas mulheres que foram mortas não tinham sido incluídas nessa força-tarefa do serial killer, né? Estavam como crimes separados. E quando ele foi preso, ele confessou a morte dessas mulheres e eles sim foram incluídas nessa força-tarefa, né? Como realmente sendo uma morte de um serial killer. Então ele fez realmente muitas mortes. Como eu disse, ele aterrorizou uma cidade inteira durante meses. Na verdade foram anos, né? De 2011 a 2014. Mas até então não sabiam que era a mesma pessoa, não faziam nem ideia. Só começaram realmente a procurar uma pessoa específica, um serial killer, quando ele começou a matar essas mulheres, né? Mais de 16, 17 mulheres. E a calma que ele tinha nos crimes, assim, era absurda, sabe? Você pode procurar os vídeos dele dando entrevista. Gente, era absurdo, ele tinha uma calma tremenda. Em uma das entrevistas, ele até pediu pra câmera mudar, assim, o foco, sabe? Começar a filmar ele assim de perfil, porque de frente ele não gostava de como ele estava aparecendo. E ele falava assim super calmo, ele não mostrava nenhum arrependimento, nada, nada, nada. Super frio, super como se fosse, nossa, falando de uma viagem que ele fez, sabe? Não de mortes. E o mais triste, né, disso tudo, foi porque a polícia já tinha sido avisada, né? Em 2012, a polícia tinha recebido uma carta do Thiago, avisando que ia cometer vários crimes. Claramente não tinha assinado como Thiago, tá? Vou ler a carta aqui. Em maio de 2012, o Thiago mandou essa carta para a polícia lá de Goiânia. Cara polícia de Goiânia, venho através desta comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão, cujo único objetivo é matar. Serei direto. Sou um assassino em série, ou se preferir, um serial killer. Até agora, matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Matei de todas as formas, mas meu método é esfaquear até a morte. E garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídios por esfaqueamento, certamente fui eu. Não tentem me parar, pois vou até o fim disso. Boa sorte a vocês. Assinado Facada. Grato. Isso a polícia recebeu em maio de 2012, mas acharam que era uma brincadeira, enfim, um trote, não levaram a sério, tá? Tanto que em janeiro de 2013, pouco tempo após o envio dessa carta, né, o serial killer atacou um comerciante e deu 22 facadas nele, tá? Na cabeça, no pescoço e no braço, tá? Esse comerciante, ele sobreviveu. E só ficaram sabendo que, né, era a mesma pessoa, porque quando o Thiago foi preso, ele confessou a morte do comerciante, porque ele pensou que ele tinha morrido, né, apesar de que não, ele não morreu, mas ele confessou como se tivesse matado, porque ele não sabia que ele tinha sobrevivido. Ou seja, muito tempo antes de começar nessa série de execuções contra as mulheres, né, que só aí que a polícia começou realmente a ir atrás de um suspeito, de uma pessoa só, de um serial killer, ele já tinha matado muito. Né? Em 2012 aqui ele já disse que tinha matado mais de 11 pessoas, né? Ao todo foram 39 vítimas, gente. É muita coisa. Se você... por favor, pesquisa. Assiste um vídeo dele. Você vai se assustar com a calma que ele tinha. Ele lidava, sabe, pensando na aparência que ele estava tendo, tanto na polícia, quando ele foi tirar. Sabe aquela parte que ele fez a polícia tirar essa foto mais de uma vez, porque ele achou que estava feio na primeira foto. Na cadeia, gente. Ele se preocupava com a aparência. Ele é super educado. Você vai assistir um vídeo dele, ele fala calmo, fala manso. Nunca que você vai falar que aquele cara é um serial killer que matou 39 pessoas, mas ele é. É absurdo. Thiago enfrentou 40 julgamentos por homicídio, sendo absolvido em 3 desses processos. Tá? Se você for juntar
todas as penas, né, que ele foi condenado, somam mais de 600 anos. Só que a gente sabe que no Brasil não existe pena perpétua, não existe pena de morte. E o máximo que ele pode ficar preso, tecnicamente, 40 anos. Né? 40 anos agora, para 2020, teve uma mudança, né, na lei, pelo pacote anticrime. Né? Só que a lei ela não retroage, ela não volta no tempo para prejudicar ninguém, só se for favorável. Ficar 40 anos não é favorável. Né? Quando ele foi preso, lá em 2014, a lei dizia que ele podia ficar no máximo 30 anos. Então, não serão 40. Ele pode ficar no máximo até 30 anos. Só que a gente também sabe que por bom comportamento, progressão de regime de pena, ele não vai ficar. Ele vai sair daqui a alguns anos, ele vai ficar pouco tempo. E Deus nos ajude quando ele sair, né? Porque com certeza ele vai voltar a matar a gente. Ele não tem o mínimo controle mental, ele é normal, tá? Ele não tem nenhuma doença. Inclusive, essa foi uma tese da defesa dele. A defesa do Thiago, né, do serial killer de Goiânia, que assim que ele ficou conhecido, né, pela morte de tantas pessoas, tentou colocar ele como sendo um semi-imputável, porque aí ele teria uma pena reduzida ou até mesmo alterada por uma medida de segurança. Então ele não ficaria preso tanto tempo assim. A defesa do Thiago, ao longo aí desses processos, alegou que ele admitia ter um transtorno. Ele falava que ele era bipolar, ele falava que ele ouvia vozes, enfim, tentou de tudo para ser reconhecido como um doente mental, um semi-imputável, para não ir para a cadeia, mas não deu certo. Né? Ele dizia que ele se julgava incapaz de controlar, né, esse transtorno dele. Então, portanto, que ele tinha que ter a sua incapacidade parcial reconhecida. Né? Por mais que ele entendesse a ilicitude das suas ações, ele não tinha controle delas. Né? Mas isso não colou, né? Não deu certo. Tiago também dizia que ele sentiu uma raiva assim, inexplicável, um sentimento inexplicável, não tinha controle nenhum. Pedir à sociedade uma chance de sorrir novamente. Né? E ele ainda fala aqui que na prisão não teria um tratamento adequado para ele, né? E que a mídia tinha criado um monstro. Gente, a mídia criou um monstro. Ele matou 39 pessoas e a mídia criou um monstro. Anota. Em urgência de um processo de uma das mortes que ele cometeu, no caso contra a Rosirene Gualberto da Silva, ele afirmou que ele matava por uma influência demoníaca. Ou seja, tudo era culpa externa, né? Ele não tinha culpa de nada. É culpa do demônio, dele não. Só que isso também não colou, né? Foi chamado um psiquiatra para fazer um laudo. O perito psiquiatra, ele realizou um diagnóstico, né, do serial killer de Goiânia, e ele afirmou em júri que a psicopatia não é uma doença. Vocês já sabem disso, porque vocês devem ter visto o meu primeiro vídeo, que eu deixei bem claro que a psicopatia não é uma doença. Né? E ele fala bem claro aqui que a psicopatia não é uma doença, mas sim é um desvio de personalidade. Né? Que o Thiago tinha sim um entendimento de todos os atos que ele fazia. O Thiago Henrique é sim psicopata. Né? O que caracteriza um transtorno de personalidade e não uma doença mental. Ele tem todas as características de um psicopata: frieza mental, tendência à manipulação, agressividade. Porém, isso é uma falha na estruturação do caráter dele, na personalidade, né? Um desvio de caráter, mas não tem nenhuma relação com o entendimento da ilicitude dos teus atos, né? Ele tem sim noção do que ele está fazendo, e a psicopatia é uma condição intratável, né? Então não adianta ele ser tratado. Isso vocês também sabem, se vocês viram meu vídeo anterior. Não há cura para a psicopatia. E que ele tinha entendimento e autodeterminação em todos os atos praticados. Em 2017, ele tinha escrito um livro chamado Thiago Rocha, um pouco da história por trás do serial killer, que deveria ter sido lançado em junho de 2017. Porém, claramente que as famílias das vítimas ficaram, né, revoltadas. Teve até um vereador que tentou proibir o lançamento e eu não achei mais nada depois disso, então com certeza foi cancelado. O único livro que eu encontrei sobre isso foi escrito por Jack Smith, contando a história do serial killer motoqueiro, que eu encontrei na Amazon em inglês. Então, também o livro dele, acho que não rolou. Duas curiosidades bem macabras.
que enquanto o Tiago está preso, né, ele recebeu diversos, milhares, centenas de cartas de amor. Sim, mulheres escreveram cartas de amor para o Tiago. Ele que matou 39 pessoas, ele matou mais de 16 ou 18 mulheres. E ainda assim, algumas mulheres escreveram cartas de amor para ele. Inclusive, ele tentou casar na penitenciária em um casamento comunitário em 2018 com outra detenta, mas que por falta de documentação, esse casamento não foi aprovado. Hoje é dia 15 de março de 2021 e a última notícia que eu encontrei sobre o Tiago foi que ele havia sido levado, transferido à unidade prisional de Nova Crixás, numa operação que transferiu mais de 1.000 detentos, só que por algumas reclamações policiais que alegaram que lá não tinha a mesma estrutura, a mesma segurança, ele foi transferido de volta para a penitenciária do Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia, onde ele está preso desde 2014 e por lá continua, até quando a gente não sabe. Se o Brasil permitisse uma pena perpétua, é que ele ficasse eternamente na cadeia, né? Claramente ele não pode voltar a conviver em sociedade, ele vai voltar a matar de novo, e ele é muito jovem. Se ele for preso, por exemplo, daqui 20 anos, ele vai ter 53 anos, super jovem, e voltar a matar de novo. Alguém tem dúvida? Creio que não, né? Ele mesmo disse que possui um sentimento incontrolável. Se ele mesmo diz que ele não consegue controlar, como a gente vai soltar ele numa sociedade de novo? É que eu não sei. O Chico Picadinho, que eu vou falar no próximo vídeo, está preso há muito mais de 30 anos e por lá vai ficar. Por mais que isso seja inconstitucional, será que Tiago vai ter o mesmo fim? Eu vou contar como isso aconteceu no próximo vídeo, explicando a história do Chico Picadinho. E vamos ver aí o que vai acontecer com o Tiago nos próximos anos. Só tem que desejar muita força, né, para as famílias que perderam tantas vítimas, né? Solidariedade mesmo. Esse vídeo não foi um vídeo fácil de gravar. Eu pesquisei muito, eu assisti diversos vídeos, entrevistas, e por isso eu fiquei tão chocada com esse caso. É a primeira vez que eu fiquei sabendo sobre esse criminoso. Ele já estava preso, já sabiam quem ele era, e a frieza emocional que ele tinha, a educação que ele tinha, a preocupação com a própria aparência diante das câmeras foi algo assustador. Ele tinha um controle emocional muito grande, uma frieza emocional muito grande, muito gigantesca, isso me assustou muito. Eu espero que eu possa ter conseguido trazer esse vídeo para vocês com as maiores informações que eu conseguir localizar, tá bom? Fiquem ligados no próximo vídeo do Chico Picadinho. Tchau, tchau!